Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do James Locatelli. James, você se apaixonou por cavalos? Você já era apaixonado quando foi trabalhar Sim. no Aras, né? Como eu te falei, a minha paixão por cavalos era de berço, né? De berço? Então, meus avós, bisavô, tinham cavalos, e a cidade onde eu nasci era totalmente ligada a cavalos. E os... Meio de transporte era carroça. Não, já tinha carro, mas a gente, eu passava o dia praticamente no nosso vizinho, porque os garotos lá em Rodeio chamam todo mundo de tio. Então era o tio Beppe Moser, que é o avô da Ana Moser, né? Sim. E eu passava os dias lá, e lá era um engenho, tinha arroz, eles faziam aquele negócio que o arroz não era como hoje com máquinas, o arroz era jogado num salão enorme, que depois, nos dias de festa, era o salão de baile, eles jogavam arroz e passavam uma parelha de cavalos correndo, e depois eu acho que tiravam a palha e embaixo ficava a palha era jogada fora, fazia um monte de palha e a criançada ficava pulando, né? Você sabe que eu estava na Alemanha, um técnico alemão me disse, olha, vocês no Brasil têm a melhor coisa que tem para isolamento térmico e acústico que existe, e vocês jogam fora. Eu digo que é palha do arroz. Pois é, eu não sei o que era feito que daquilo. não pega fogo, aquilo é sílica pura. Não sabia. E aqui em Gaspar também é preciso jogar tudo fora, né? Certamente era jogado fora. Come seu arroz e a casca vai para o lixo. Não aproveitava, não. E aí você, então com esse amor aí todo, você estava trabalhando? Eu tinha um tio que tinha um engenho de arroz grande, que depois foi prefeito, mas ele mesmo como prefeito, e ele tirava um tempinho de manhã cedo para cuidar dos cavalos. Ele sempre teve atrás da cocheira, o tio Heitor Beninca, ele tinha um rancho onde tinha os antigos cavalos de corrida dele, e como eu já gostava e comecei a ter no futuro, eu comprei um cavalo de corridas e ele cuidou para nós, meu sogro, eu e mais uns amigos. Mas naquela época, com 3 anos de idade, as minhas manhãs eram passadas lá no tio Heitor. E ele ficava mexendo nos cavalos e eu quietinho ali aprendendo com ele, né? Então, tem uma coisa interessante. Na Itália, tinha um senador que é considerado o maior gênio na área de cavalos do mundo, na hipologia, foi o Frederico Tesio. Ele criou os 4 maiores reprodutores do mundo que influenciaram o turf no mundo inteiro até hoje. Até hoje. Todos são descendentes desses 4 grandes cavalos que ele criou. E ele criou um cavalo, ele era senador, ele treinava os próprios cavalos, a região chama-se Ornella Oddiato, coisa parecida, lá para o norte da Itália. E ele tinha convicções próprias, como o meu tio. Então o meu tio, para mim, foi o meu Tesio, né? Ele tinha convicções, ele estudava, e ele conseguiu criar os maiores cavalos do mundo, muitas vezes usando critérios pessoais e comprando reprodutoras, fêmeas, que não eram caras, nem sempre. E começou a formar, ele olhava o lado físico dos animais, e olhava as características físicas, princípio da alavanca, essas leis físicas que fazem com que um cavalo tenha um movimento mais forte, expansivo, né? E eu olhava muito também o temperamento dos animais, então ele compatibilizava o temperamento do pai, por exemplo, se era um garanhão muito violento, meio difícil, com quem é difícil lidar, ele procurava uma fêmea, uma reprodutora que equilibrasse isso. Olhava várias coisas, e ele fez coisas que até hoje são consideradas... Desenvolveu um conhecimento específico da coisa. Ele criou, a vida inteira dele, ele queria um cavalo imbatível. A vida inteira, e quando ele tinha uma certa geração, tinha um potro que ainda não tinha sido domado, chamado Ribot. Esse potro, ele separou, ele sabia que era criado nos critérios dele, tinha tudo o que ele gostava, mas a cabeça, do ponto de vista estético, era ligeiramente pesada, um pouquinho maior do que deveria ser. Então ele separou de outras coisas, mas ele olhava muito esse cavalo. De repente ele faleceu, e esse cavalo começou a correr. Esse cavalo foi o cavalo que ele sonhou criar a vida inteira. Ganhava tudo. A ironia da vida. Ele morreu na véspera do cavalo estrear. Esse cavalo correu as 21 ou 19 maiores corridas do mundo e nunca perdeu. E ganhou algumas por 100 metros, assim, uma coisa impressionante.
Então... E não virou garanhão esse cavalo? Todos. Ele foi para os Estados Unidos. Depois. Para os Estados Unidos e o Jean Rabe, aqui, criação de Schmaltz aqui em Blumenau, conseguiu comprar um filho do Ribot, que chamava-se Corpora. Ele veio ao Brasil, o Corpora chegou aqui porque era também temperamento meio violento e os americanos por isso venderam. Tivemos a sorte de tê-lo aqui em Blumenau, foi um grande cavalo e por ironia do destino eu comprei um filho desse cavalo que chamava-se O Ribot. O Ribot, uma palavra só. O Ribot. E ganhamos algumas corridas aqui em Florianópolis, que tinha um hipódromo lá na Ressacada. E depois eu queria que ele corresse no Rio de Janeiro, porque ele era um cavalo para distâncias grandes. E aí vendi para um amigo, caiu nas mãos de um professor, amigo do meu cunhado, que é professor da UFRJ, e ele disse, pô, James, olha o que caiu na minha mão, o teu cavalo e tal. Era neto do Ribot, né? Essas semanas, 10 dias atrás, ou 15 dias atrás, meu filho esteve em Milão. Ele falou, pai, você conhece o Ribot? Eu falei, conheço tudo do Ribot. Ele disse, pô, eu fui num restaurante aqui, o dono é apaixonado por cavalos e o nome do restaurante é Ribot. Ele tem 3 fotos aqui, ele sabe tudo. Coincidentemente, ele me deu, eu conversei com ele, falei, meu pai também gosta de cavalos, já fizeram uma conversa interessante, e aí o dono deu essa ferradura aqui, que é o símbolo do restaurante. Olha só. Não sei como o mundo é pequeno. São 3 restaurantes em Milão que ele aconselha para todo mundo. Carne, comida de carne. Massa, tudo, massa, mas são famosos na Itália. Vamos ver se eu passo um dia lá e levo uma foto aqui dos nossos, do meu Ribot aqui. Do neto dele. Mas sobre o Ribot a gente sabe tudo, ele é um cavalo. E o Thésio morreu sem saber que ele tinha conseguido. Mas os cavalos que ele criou são os tataravós, bisavós, e isso é que importa. Você quando estuda, a linha, né, a genética, você começa a combinar, hoje com a computação, ajuda muito nisso, você faz estatisticamente resultados, combinar linhas tais com linhas tais, fêmeas e machos e coisas assim. E normalmente na reprodução, a mãe tem uma importância mínima de pelo menos 60% da importância é a mãe. E ele tinha teorias engraçadas que dizia, a gente quando compra uma reprodutora, a gente procura ver que ela tenha tido uma ótima campanha, que ela tenha ganho corridas importantes, e ele não fazia questão. Ele dizia inclusive que se a reprodutora não correu, tem poucas vezes, teve que fazer aquele esforço físico forte que é uma corrida, e menos sujeita a uso de medicamentos, ela era a melhor reprodutora ainda, desde que ela tivesse as condições pré-existentes que ele queria. E assim ele revolucionou. Até hoje, semana passada ainda li comentários. Uma vez eu escrevi um comentário, várias pessoas também responderam e acrescentaram coisas novas, né? Então, o cara, senador da República e treinador. Meu tio era prefeito e foi o meu Então pode dizer que eu tenho um hobby, cavalo é um hobby teu. É uma coisa linda. Quando e você aposta também, não? Não, eu sou completamente contra a aposta em qualquer tipo de jogo. Aposta. Não. Respeito quem gosta, mas já tive amigos que tiveram uma experiência ruim e não adianta você dar conselho, porque a pessoa é um... A gente tinha um parente lá em Lages que era fanático por cacharreta, né? Lages na cacharreta até hoje. Até hoje. Enquanto ele estava bem, os cavalos ganhavam. De repente perdia tudo. Não, é que Lages é um lugar ideal para criar cavalos, porque é 870 metros de altitude em relação ao mar, isso é ótimo. Clima mais também frio. O hemograma de um cavalo que vive a 1000 metros de altura, 800 e pouco, é completamente melhor do que o que vive no litoral do mar. Tanto é que os centros de treinamento, na Gávea, por exemplo, eles são feitos lá em Teresópolis, lá para cima, 1.100 metros, e os cavalos treinam lá e vêm para a Gávea para correr. Eles têm uma vantagem, a globagem deles é muito melhor. Você está dando uma aula aqui, né? Para quem quiser criar cavalo, rapidamente pode contratar como mas se alguém se interessa, tem que se aprofundar, porque é maravilhoso. Criar cavalo é uma das coisas mais lindas que existe. Para você, um cavalo, então, é um pet. Exatamente. Agora, esse final de semana, o Turf brasileiro teve uma
um fim de semana simplesmente espetacular. Foi? Os criadores paranaenses, que estão desenvolvendo muito, importando grandes garanhões, boas éguas, eles tinham 2 cavalos que poderiam correr o Pellegrini, que é a maior corrida da América do Sul. O prêmio, para você ter uma ideia, é R$1 milhão. E o cavalo que ganha um Pellegrini passa a valer 5, 10 milhões de reais, não tem preço, né? Eles foram para lá, eles deixaram um para correr o Grande Prêmio Paraná aqui, ganharam, e foram correr o Pellegrini na Argentina, são 19 competidores, os melhores da América do Sul. E ganharam também. E ganharam espetacularmente. Então o Brasil está num momento de muita festa. Está ganhando tudo. Mas a Argentina sempre tem que ser. Sempre. A Argentina é... Sobretudo, hipismo, né? Salto. Também. Mas eles tiveram um período de auge, onde eles tinham muita relação com a Inglaterra. Numa época em que o Brasil estava começando, a família Paula Machado começando, as grandes importações, os argentinos já estavam na frente. E também num padrão financeiro muito forte lá. E eles trouxeram grandes matrizes. Então agora é que nós estamos conseguindo equilibrar. E talvez o clima deles também seja melhor, né? Também. Mais frio, né? Eles têm pastagem, mas grama, o Brasil também. Mas o Brasil tem tecnologia e nós temos uma coisa que a Argentina não tem, a Embrapa. Isso é que equilibra. Tem que tirar o chapéu para essa Embrapa. Tirar o chapéu para a Embrapa. Isso que eu botei outro dia no meu blog. A Embrapa é uma entidade, uma autarquia do governo federal. Sim, eles foram aprender lá fora. Que não dá lucro, mas que é importantíssimo. Não, foram aprender lá fora e hoje dão aula, né? E o Brasil... desenvolveu sementes aí, soja, nós temos aqui o agro nosso, todo mundo sabe, nós temos regiões em que você faz 3 safras no ano. Como é que o europeu vai competir conosco? Porque nós temos 12 meses de clima tropical. Os melhores capins do mundo, o Brasil trouxe de fora, plantou, acertou o plantio aqui, trouxeram o melhor dos Estados Unidos, que é o Tifton, e outras braquiárias aí. E, então o Brasil é imbatível, porque nós temos 12 meses de clima tropical, 12 meses de pasto. O pessoal do hemisfério norte tem no máximo 7 meses, 5 meses são neve, onde eles comem só feno, e faz falta isso. Então nós somos, nisso aí nós seríamos imbatíveis. E eu sei que a Embrapa conseguiu desenvolver sementes que estão produzindo no Agreste. A Embrapa faz o diabo. Eu me lembro, conversando com o Ricardo lá na RACO uma ocasião, ele disse, olha, eu vou visitar uma fazenda lá de algodão, lá no centro do Mato Grosso, não sei onde. Ele falou, eu vou por ir, mas não tenho fé, o algodão dizem que não dá no Brasil, não sei o quê. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de algodão, é trigo, e qualidade, né? Então a Embrapa é um orgulho para o Brasil. Até a nossa aqui também é muito importante, essa Epagre, a nossa aqui. A Epagre, eu tenho um grande amigo que é o Dr. Barella, que é agrônomo, e que fez toda a nossa pastagem aqui no Aras, e ele sempre dizia, a Embrapa é uma coisa, é um presente que o Brasil é verdade. Não dá lucro, mas é importantíssimo. Agora precisa ter um bom governo para dar amparo, né? Para não deixar esfriar a coisa. Vamos fazer pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta com o nosso convidado de hoje, que é o James Locatelli.